Eu quero declarar, irmãos, que nós estamos aqui para ter um legado, mas não algo novo, mas é pegar um legado que já foi deixado a nós há 25 anos e levar esse legado a gerações futuras. Hoje você está liderando, mas vai ter pessoas que irão liderar depois de você. E o meu desejo, e acho que esse tem que ser o seu desejo, é gerar um legado na próxima geração, naqueles que virão depois de você. Um legado. E é sobre exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Amém, irmãos? Queria pedir aqui para o pastor Rudinei orar por nós. Amém, pastor? Pode ir. Não estava acordado, vai para orar. Você? Rudinei, Maurício, desliga aí. Tô aqui, pastor. Vai lá. Ainda bem que tá Aleluia, gravando. vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, por esse tempo aqui juntos, por essa reunião. Declaramos, Pai, que será um tempo de alinhamento, visão, revelação. Nós teremos clareza daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, para onde o Senhor quer nos levar, Pai. Incendeia o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu compartilhar com você algo sobre legado, mas principalmente sobre a questão de nós entendermos a eternidade. Tudo que nós fazemos é movido pela eternidade. O que talvez seja a eternidade? Eu não estou falando reino, eu não estou falando aqui somente sobre esse ponto. Mas quando eu falo sobre eternidade, eu penso que é algo que nos move. Eternidade é algo que queima o nosso coração. Eternidade define aquilo que nós somos. Então, nós fomos alcançados pela graça e glória a Deus por isso. Nós fomos salvos. E nós temos, então, agora um motivo para viver. Então, esse motivo para viver é a eternidade. O motivo no qual nós fazemos as coisas não é para nós, é para o Senhor. O motivo do qual nós lideramos e cuidamos de pessoas não é para engrandecer o nosso nome, mas é para engrandecer o nome do Senhor. Nós não estamos aqui como representantes, como pastores, discipuladores e líderes, porque nós queremos ser engrandecidos, mas nós estamos aqui porque nós queremos engrandecer o nome dele. Porque tudo é dele, para ele, e somente a glória deve ser dada a ele. Quantos concordam, diga amém, aleluia, aí no seu, nos comentários. E se você puder até deixar aí a sua câmera ligada para eu ver você também, suas reações. Amém? Então, é muito importante você entender que experiências vão produzir um senso de eternidade dentro do seu coração. É muito importante você entender que durante toda a sua vida, Deus vai te dar experiências que irão gerar um coração ainda mais para a eternidade. Experiências que talvez você não gostaria de ter, mas é necessário você ter. Experiências na sua liderança que talvez você nunca sonhou em ter essas experiências, mas você terá que possuir essas experiências para crescer e avançar com o coração para a eternidade. Nós tivemos um painel na mesa radical, não sei quantos aqui foram para a mesa radical, quantos exploradores nós temos aqui que foram para a mesa, e para mim essa foi a melhor mesa radical que foi feita até aqui. Eu creio que a cada ano vai ser melhor. Mas essa foi a melhor, irmãos, foi a melhor, em todos os sentidos. E nós tivemos um painel falando sobre legado geracional, e foi conduzido por filhos de pastores. E ali na mesa, um filho de pastor falou algo que me chamou a atenção. Um pastor muito importante na vinha, ele de muita responsabilidade, e o filho dele falando, olha, o que me fez amar a eternidade, sonhar com a eternidade, foi ver meu pai todos os dias acordando às 5:30 da manhã para orar. Eu acordava cedo porque eu tinha que ir para a escola, e todas as vezes que eu acordava, eu via meu pai orando. Isso me marcou, porque ele falou algo além. O que ele disse? Esse filho de pastor disse. Eu via meu pai orar. E eu só via meu pai chorar por 2 motivos. O primeiro motivo era orando às 5:30 da manhã. E outro motivo que eu via meu pai chorando era falando de Cristo Jesus no culto de ceia. Falando do corpo e do sangue de Cristo. Irmãos, isso fez com que ele fosse um filho de pastor que sonhasse com a eternidade.
Você sabe que tem muito filho de pastor frustrado. Tem muito filho de líder dentro da igreja que não quer nada com a igreja. Por quê? Porque os pais demonstram para os filhos que a igreja não é a sua vida, é apenas um evento da sua existência. Deixa eu falar algo para os irmãos. Ser igreja não é um evento. Ser igreja é um estilo de vida. O que vai fazer com que os seus filhos sonhem em ser sucessores é eles entenderem que a igreja não é só um evento para ir, para se descontrair, mas a igreja é um estilo de vida, a célula é um estilo de vida, estar em comunhão com a igreja é um estilo de vida. E sabe que aquele filho de pastor terminou dizendo que o pai não ficou falando para ele o que ele deveria fazer, ele apenas viu o que o pai estava fazendo e desejou. É isso, irmãos, que é legado. É isso que define legado. É aqueles que andam com você e por causa do seu exemplo querer fazer aquilo que você faz. Então, o nosso objetivo como Radicais Livres, e aqui eu estou olhando bem aqui na bolinha da minha câmera para mostrar para você e olhar nos seus olhos, o motivo no qual você lidera, o motivo no qual você faz parte dessa rede dos Radicais Livres, é gerar em outros o desejo, o anseio de fazer a mesma coisa que você faz. Mas a grande pergunta que eu quero fazer para você é: o que você tem gerado? O que você tem falado? O que você tem demonstrado para os seus discípulos? Que é pesado liderar? Que é pesado cuidar de pessoas? Que é pesado viver a vida da igreja? A agenda está pesada. Você sabe que tem muitas pessoas que não querem ser líderes por causa de más falas. Sabe, Deus te chamou para uma corrida. E você precisa entender como se corre essa corrida. Nós estamos, irmãos, vivendo os últimos tempos. E é uma corrida, irmãos. Estamos acelerados. São coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, eu estava na mesa radical e ao mesmo tempo estava acontecendo o meu encontro da rede adultos. Corrida, aceleração. Agora, antes de começar aqui a nossa reunião, eu estava dando aula no curso de casais aqui da minha igreja, que eu também sou pastor de governo, também eu sou responsável por uma igreja. Então, você entender que nós estamos numa corrida, você liderando uma célula, um discipulado, você está numa corrida. Se você não entender como corre essa corrida, você vai ficar para trás. E eu percebo que tem muitas pessoas que estão distraídas. E isso tem gerado um problema sério na visão dos Radicais Livres. Isso tem gerado um sério problema que fere a sua eternidade. Ao invés das pessoas se preocuparem com a eternidade, elas estão se preocupando com academia, com seu corpo, com tantas outras coisas que não seja a eternidade. Eu não estou falando que é errado você estar numa academia, porque eu, inclusive, estou fazendo para poder emagrecer. Né? Preciso, né? Só que todavia, entretanto, irmãos, o problema é quando tudo isso toma aqui ao nosso coração. Vou te contar uma coisa, desse filho de pastor que falou sobre a oração do seu pai. Sabe o que fez ele amar ainda mais a eternidade? Foi quando o pai dele não foi na formatura do colégio dele, onde ele estava se formando no ensino médio. O pai dele não foi. Por que o pai dele não foi? Porque ele tinha uma reunião de pastores. E sabe que isso pode produzir em filhos que não entendem sobre a eternidade uma profunda tristeza. Mas esse filho, ao olhar que o pai priorizou a eternidade, gerou nele ainda mais o desejo de viver a eternidade. Sabe o que o pai dele fez? Sem falar nada para o seu filho, gerou um legado. Escuta o que eu vou falar para você. Quem não tem prisma de eternidade, mostra para os seus filhos que a igreja não é a sua vida. É apenas um evento. Legado geracional, e é isso que nós precisamos entender, irmãos, que precisamos fazer. Legado geracional é filhos desejarem o que você vive. A minha pergunta é: aqueles que andam com você desejam aquilo que você vive? Aqueles que estão com você desejam estar em vigílias, desejam servir em encontros, desejam fazer a corte? E você sabe que tem pessoas que não querem fazer a corte. Por que não querem fazer a corte? Porque o próprio líder fala mal da corte. Porque o próprio líder não vive a corte de verdade. Então deixa eu falar para você. Tem coisas que não é o que você fala, mas é o que você faz. Tem muita gente aí que é igual papagaio, só repete coisas, mas não vive.
Então, aquilo que você quer que as pessoas façam, primeiro comece com o seu exemplo. Reafirmo, legado geracional, legado não é só aquilo que você faz, mas é aquilo que você gera dentro das pessoas. O que você dá de valor, ou melhor, o que você tem de valor na sua vida é aquilo que você daria à sua própria vida. Repito, o que você tem de valor na sua vida é aquilo que você daria à sua própria vida. Eu tenho muitos valores, e o principal valor que eu tenho é os radicais livres. E por essa visão eu morro por ela. Eu sinto, irmãos, né, de fazer eventos e às vezes não ter todos conosco. Essa reunião, graças ao Senhor, nós estamos com 134 pessoas. Mas nós somos muito mais do que 134 células. Nós temos só de jovens, de células de jovens na vinha, mais de 250 células. Então quer dizer que nós estamos aqui com 60% dos irmãos. Eu sinto, irmãos, de preparar uma reunião como essa e pessoas não estarem aqui. Eu sinto de fazer uma conferência e pessoas não estarem. Sabe por que eu sinto? Porque para essas pessoas o que nós estamos fazendo aqui não tem valor. Sabe que aquilo que tem valor para você, você dá a sua própria vida. Eu reafirmo que tem pessoas que amam mais a academia, o seu corpo, a internet do que o Senhor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, você está gerando um legado. Você está gerando um legado. Está cheio de irmãos aí querendo fazer a sua própria vontade. Mas sabe o que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar o seu eu, tomar a sua cruz e fazer a vontade dele. Você sabe que eu não gosto de shopping. Eu não sei quantos homens aqui não gostam de shopping. Mas quando a minha esposa ama shopping, ela ama, para ela, ir ao shopping é algo poderoso. Mas quando eu vou ao shopping com ela, eu não fico assim murmurando. Confesso para você que por dentro eu fico, cara, que horas que a gente vai embora? Mas eu ando com ela. Eu vou para cima e para baixo com ela. Sabe por quê? Porque ela tem valor para mim. O valor que ela tem para mim vale muito mais do que andar no shopping. Então eu vou pagar o preço. Eu vou fazer de tudo. Então, se você ama liderar, se você ama essa visão, você vai pagar o preço por ela. E a minha pergunta é, você está gerando um legado? Você precisa ter experiências, irmãos, da eternidade. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Acho que eu falei muito e não li ainda a palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Aí onde você está, diga comigo, paciência. Agora, ouça o que eu vou falar para você. A carreira que nos está proposta. O Senhor, Ele deixou para nós uma carreira, irmão. Nós temos uma carreira. Só que você só vai correr essa carreira se você não estiver distraído. O problema de muitos líderes é que eles não avançam porque estão distraídos. Distraídos com o quê? Com outra visão, com outro pregador, com outro estilo de vida. Irmãos, quem fica procurando as coisas de fora passa fome. Mas quem come a comida de casa é saudável. Entendeu? Além de passar fome, se ficar comendo comida de fora, você ainda passa mal. Não é bom para você, não é saudável. Irmãos, nós temos aqui desde pastor Naor, a pastor Ricardo, pastor Aloysio principalmente, mas o teu pastor, para ser uma bênção na sua vida. Não fique comendo comida de fora, eles têm algo a acrescentar na sua vida. Não ache que um movimento que enche estádio transforma, mas é um movimento que acontece na quarta, no sábado, toda semana, aí na sua igreja, que transforma vidas, que gera de fato uma mudança em pessoas e que de fato nós temos uma geração ganha ao Senhor Jesus. É a célula que você faz, entendeu? Então,
Ao invés de você dar muito valor a eventos de estádio, dê valor na sua célula. Dê valor no seu discipulado. Sabe, Deus te chama. Deus quer que você se torne um bom líder, mas não é da sua maneira, como nós acabamos de ler, é da maneira de Deus. Você sabe que Caim, ele fez uma oferta. Ele deu algo a Deus, mas o problema não é aquilo que ele deu, mas como ele fez. Entendeu? O problema foi a maneira a maneira como ele fez. Então, Deus te chama, mas existe uma maneira de você fazer as coisas. Interessante que nós lemos ali em Hebreu, que é com paciência. Olha só, eu vou reler com você aqui. Deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, aqui, para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós deixarmos um legado, nós precisamos também de paciência. Paciência significa ser cheio do Espírito, ouvir o Espírito Santo de Deus. Só tem paciência quem consegue enxergar a eternidade. Você sabe que quando vem problemas, pessoas que não têm paciência querem resolver pelo seu esforço, quer resolver pela sua obra, mas não é assim que as coisas funcionam. É pela direção de Deus. É pela direção de Deus. Então, seja paciente, ouça o Espírito. Talvez a tua célula não está rompendo, o seu discipulado não está rompendo. Seja paciente, ouça a voz do Espírito, porque vai romper. Porque um dos legados que foi deixado a nós é que a rede dos radicais deles. Perdão, irmãos, minha garganta está seca aqui. Um dos legados que foi deixado a nós, como radicais livres, é que a nossa rede é uma rede de pastores, é uma rede frutífera. Nós estávamos tendo uma reunião aí da Vinha com o nosso pastor Alex, e ele me pediu para fazer um momento de nós orarmos pelos radicais livres, e ele me perguntou, daí, na verdade eu perguntei para os pastores, quem que é fruto dos radicais livres? A maioria dos pastores levantaram a mão. Você sabe que, irmãos, nós temos uma promessa que pastores da videira seriam levantados ou de ministérios associados da rede dos radicais livres. Então tenha paciência com a sua célula. Enxergue a eternidade. Talvez você está ali com um problema e você não sabe resolver, ou você quer resolver rapidamente, mas presta atenção, existem problemas que não é para ser resolvido rapidamente, porque é através desses problemas que Deus vai trabalhar na sua vida. Existem problemas que acontecem em nossas vidas que é canal de Deus para nos transformar, você sabia disso? Então eu quero deixar uma palavra de conforto. Obrigado, filho. Eu quero deixar uma palavra de conforto para você. Não entregue a sua célula por causa dos problemas que está acontecendo. Não entregue o seu trabalho com jovens por causa dos problemas que acontecem. Apenas olhe para a eternidade. Olhe para o Senhor, porque Ele vai te sustentar. Esses problemas servem para te fortalecer. Como assim, pastor? Isso é bíblico? Eu vou te dar um exemplo. Ana, você conhece Ana? Esposa de Eucana. Ana não poderia ter filhos. A Bíblia fala que Ana, ela orava todos os dias, ela clamava todos os dias, a um ponto que ela, um dia, ela estava chorando, clamando, que as pessoas, ao olhar para aquilo, achavam que ela estava embriagada, ela estava bêbada, mas na verdade, ela estava suplicando ao Senhor para ter filhos. Só que até ela ter filhos, sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava trabalhando nela a identidade de uma mãe, de um profeta. Por isso que demorou um pouco. Deus estava trabalhando na vida dela. Você sabe que existem problemas, eu vi isso do pastor Ricardo Landim. Existem problemas que são fundamentais na sua vida. Por quê? Por que são fundamentais? Porque irão gerar eternidade em você. Sabe o que leva um líder a fracassar, a entregar sua célula? É não ter visão da eternidade. Todas as vezes que você fizer algo na sua vida e não envolver a eternidade, você vai fracassar. Sabe quem é a eternidade? É Cristo. Sabe quem é a eternidade? É Deus. Sabe quem é a eternidade? É as coisas que vêm do céu. Então, não é pela sua força. Não lidere porque você é o cara. Você sabe, irmãos, teve um momento na minha vida, logo quando eu assumi a célula, eu, em 6 meses, multipliquei essa célula. Nossa, irmãos, eu me achei o líder mais top desse universo. Não sei se já aconteceu isso com você. E aí eu dava feliz da vida como discipulador.
Você sabe que na videira, eu acho que também aqui nos ministérios associados, o que não muda são as mudanças. E aí eu tive uma mudança. Eu fui andar com outro discipulador, só que esse outro discipulador, ele não falava problema, ele falava problema. Ele não era bem, bem espiritual, ao ponto de saber muito da Bíblia. E ao ponto que eu cheguei a olhar para ele, eu me achei melhor do que ele. Sabe qual foi o problema? Que a célula que eu multipliquei retrocedeu, eu fiquei sozinho, e foi no período de escassez que Deus me mostrou que não é por mim, mas é por Ele. Não é pela minha força que eu lidero, mas é pela força dEle. Você sabe que a igreja é um lugar de transformação. Presta atenção, eu encerro isso dizendo para você. A igreja é um lugar onde você é testado e transformado. Não despreze a igreja. A igreja é um lugar de transformação. Mas eu quero te dar um último conselho. Não ande por aquilo que você acha, mas ande e lidere pela palavra de Deus. Pedro, ele jogou a rede e ele não pegou nada. Mas Jesus, quando aparece, fala, Pedro, jogue a rede no outro lado. E Pedro fala, Senhor, mas eu já fiz de tudo. Resumindo, Senhor, eu já fiz com a minha força, não aconteceu nada. O que Jesus fala? Pedro, joga a rede. E Pedro diz, Senhor, pela sua palavra eu jogarei a rede. O que isso significa? Que Pedro estava sendo ensinado pelo Senhor a não a pegar peixe, mas é andar sobre a palavra dos céus. Está cheio de gente que lidera sem ter uma palavra da parte de Deus. Você tem uma palavra da parte de Deus sobre a sua liderança esse ano? Você tem uma palavra da parte de Deus sobre a sua liderança daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Porque é a palavra que te sustenta. É no dia que você, a sua carne gritar e falar para você, entrega a sua célula, entrega o seu discipulado, entrega a sua rede, que você vai lembrar da palavra que Deus falou no seu coração. E nesse dia que você vai falar, Senhor, sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Irmãos, nós estamos vivendo os 25 anos dos Radicais Livres nesse ano. Nós temos um grande desafio, que é levar a maior caravana do Paraná para Goiânia. E nós vamos levar em nome de Jesus. Tem muito líder que não tem uma palavra e não tem perspectiva da eternidade. E sabe no que esse líder se apoia? Eu não tenho dinheiro, a minha célula não tem dinheiro, então a gente não vai. Isso é um sentimento de pequenez. E se tem líder aqui que fala isso, é porque você não dá valor àquilo que é eterno. Você não dá valor ao trabalho que foi dado a nós há 25 anos atrás. Porque quando você dá valor a algo, você vai, nem que seja a pé. Você sabia disso? Eu tenho um líder que, para conquistar uma irmã, ele levava sempre para ela, no dia que ela estava naqueles dias, sabe? Levava um chocolatinho, levava, né, uma carta. E sabe que ela rejeitou ele no primeiro momento. Mas, todavia, ele foi perseverante. E hoje estão na corte. Estão fazendo curso de noivos. E se tudo der certo, vão casar. Sabe que eu tô falando isso? Porque era alguém que tinha uma perspectiva. É alguém que sabia o que queria. Ele sabia que aquela mulher tem valor para ele. Posso falar para você? Se a sua célula tem valor para você, você não vai deixar ninguém ficar de fora da conferência. Se as pessoas que estão andando com você têm valor, você jamais deixará seus filhos passar fome e você se alimentar. Então, eu quero convidar vocês, irmãos, a estarem junto comigo, com o seu representante, na Conferência dos Radicais Livres em setembro. Para nós levarmos a maior caravana. Você sabe que teve uma conferência em 2012 que nós levamos 10 ônibus para Goiânia. Eu quero declarar, Deus me deu algo poderoso. Esse ano vai ser o dobro em nome de Jesus. Sabe que quando você dá valor a algo, não importa o preço, porque o preço é irrelevante. O valor que tem não é a nota, mas é o princípio. Eu recebi uma mensagem do pastor Ricardo esses dias, ele falou assim, convidando os representantes a estarem na conferência agora em São Paulo. Já fiz minha inscrição.
Eu estarei em São Paulo, agora em abril, na conferência dos radicais deles ali, regional. Por quê? Porque tem valor eu estar ao lado de um grande homem de Deus e ouvir o que Deus tem para mim. Você sabe que para ir para Goiânia, eu já vendi até bicicleta, porque eu não tinha dinheiro para ir. E Deus me abençoou. Eu não lembro o que foi pregado. Assim, eu acho que você não lembra o que você comeu há 3 anos, 4 anos atrás. Mas o que foi pregado lá me sustentou até aqui. Lembre-se, não seja cheio de opiniões, seja cheio da palavra e seja cheio de valor. Aquilo que você dá valor, você dá a sua própria vida. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados? Amém? Eu queria convidar os irmãos, se você puder, durante aqui a nossa reunião, tire print, tire foto, poste nos seus stories. Por quê, irmãos? Para os seus liderados ver que você está numa reunião muito importante. Amém? Faça isso, posta nas suas redes sociais, né? Marca aí, me marca também no Instagram, né? E posta, para as pessoas verem que você faz parte de um grande legado que nos foi deixado há 25 anos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar também alguma coisa? Não estão liberados. Tem alguém? Pode falar, irmãos. Você ter briga, não? Vou falar então, pastor, rapidamente aqui. Eu estava vendo uma palavra do pastor Ricardo Landim também essa semana, e a respeito do que o senhor falou de legado, ele falou que muitos jovens, né, na verdade no Brasil, né, que ele lidera, falam que querem fazer algo novo, mas na verdade nós fomos chamados, nos Radicais Livres, para manter o legado. Ele fala que quando ele recebeu a liderança do pastor Daur Pedrosa, foi realmente isso, para continuar o legado, não para fazer algo novo, mas para continuar fluindo no mover que o Senhor ele tinha para os Radicais Livres. Eu creio nessa verdade, que nós somos chamados para levar esse legado ainda mais à frente, para continuar isso, para continuar marcando vidas, transformando essa geração. Amém. Era isso, pastor. Aleluia, glória a Deus, poderoso, irmão, poderoso. Alguém mais gostaria de compartilhar? Aleluia. Não? Amém, irmãos. Amém, irmãos, glória a Deus. Irmãos, essa reunião está sendo gravada, mas eu gostaria que você desse um feedback para o seu pastor, para os irmãos que também não puderam estar aqui depois dessa reunião. Acredito que essa reunião está sendo uma grande bênção, mas todavia, que nas próximas você possa estar, sabe, isso fala de honra também. Quando meu pastor marca uma reunião, eu cancelo o compromisso para estar com meu pastor. Isso fala que ele tem um valor para mim. Então, aquilo que tem valor, irmão, você dá a sua vida, eu já falei isso, né? Então, esteja conosco. Nós vamos fazer mais reuniões como essa, amém? Meu objetivo não é demorar muito, é trazer uma palavra e alinhar. Conforme nós mandamos as mensagens no Instagram e nos grupos, essa reunião é de alinhamento, amém? Mas também inspirativo. Espero ter conseguido inspirar você alguma coisa naquilo que eu ministrei. Mas, todavia, irmãos, o assunto principal que eu quero trazer para os irmãos é sobre a conferência em setembro. Você não pode ficar de fora dessa conferência, irmãos. Nós vamos comemorar esses 25 anos. Tem muitos eventos que nós vamos fazer. Nós vamos lançar o documentário dos Radicais Livres, né? Inclusive, eu faço parte desse documentário, mas alguns outros irmãos. Bem legal, assim, o documentário. Mas, todavia, eu queria que você participasse da conferência, porque eu tenho certeza, irmãos, que vai ser um ambiente muito poderoso. Os irmãos que estavam conosco lá na mesa radical sabem o ambiente que estava a mesa radical. Eu fiquei imaginando, se a mesa radical está nesse ambiente, imagina a conferência. Eu sei que os representantes regionais já estão se mobilizando. Então, aí o Leandro, da Viva, o Jonatas também, o pessoal aí da parte norte da cidade, né, do estado, perdão, o Rômulo, o litoral ali com o Rude,
Então, estão se mobilizando. Eu quero pedir para você, não fique de fora. Não deixe a sua célula de fora. Você, líder de célula, e você, discipulador. Priorize seus membros a estarem. É em setembro, já começa a vender coisas, já começa a vender bala, água, sei lá, faz rifa. Mas sim, não deixa os seus discípulos de fora. Né? Algo que nós estamos fazendo é ficar combos, né? Então, vamos pagar lá, R$ 800, que vai ser ônibus mais hospedagem. Poxa, isso aqui é poderoso demais, é barato, né? Sei que os irmãos ali do litoral vão ficar num hotel. Isso aí é bom demais, irmão, bom demais, né? Tem muitos jovens e adolescentes que não têm essa oportunidade. E você, como líder, você pode deixar uma marca na vida deles. Então, priorize estar em setembro em Goiânia, converse com o seu representante, vamos fazer movimentos aí de arrecadação para ninguém ficar de fora, amém? Pelo menos, se você não conseguir levar toda a sua célula, vai você, seu líder em treinamento e mais 2 pessoas. Isso vai com certeza impactar tanto o seu ministério quanto o ministério dos seus discípulos. Amém, irmãos? Então, posso contar com você? Setembro em Goiânia, aleluia, amém? Então, vamos juntos, vai ser uma grande bênção. Outra coisa que eu quero também instigar os irmãos a mostrar mais aí a sua célula, seu discipulado, seus eventos, suas vigílias, né? Marque o seu representante, me marque também, quero postar nossos trabalhos que nós estamos fazendo, mas algo que eu quero também trazer para todos é que nós vamos ter um trabalho muito forte esse ano com os universitários. Nós estamos aqui ainda só resolvendo algumas questões de líderes, como que nós vamos fazer com o trabalho esse ano, mas todavia é um braço também muito importante os universitários. Nós temos núcleos nas escolas e faculdades. Então, já vai sonhando em abrir núcleos, em desafiar os seus discípulos também a abrirem núcleos, para assim nós temos um trabalho mais efetivo, né? Então, assim como eu faço uma representação, nós teremos também um representante de universitários na vinha, para cuidar também dos irmãos. É claro que ele vai estar debaixo ali da minha liderança, mas ele vai também ajudar os irmãos nessa questão dos universitários, dando também todo apoio, suporte em reuniões, etc. Amém, irmãos? Então, eu quero também aproveitar e agradecer os irmãos por o empenho de cada um com as suas rolifestes, né? Eu vi aqui, né, muitos irmãos fazendo rolifestes e sendo uma grande bênção, né? Pelo que eu vi de vídeos, fotos, foi um mover geral. Então, muito obrigado por você doar sua vida por essa visão. Amém, irmãos? Mas eu quero encerrar aqui a nossa reunião deixando uma palavra para você. Esse é o ano do Next Level. Isaías 43, se eu não me engano, no versículo 19, diz: não se apegue ao passado, esqueça do passado, porque eis que faço coisas novas. Deus está fazendo coisas novas em nosso meio. Foi bom que você viveu até aqui, ou para alguns foi drástico o que você viveu até aqui, mas eu quero te dizer, olhe para o Senhor, tenha perspectiva da eternidade, e você vai viver o melhor do Senhor sobre a sua vida. Amém? Você vai ver coisas novas. Talvez tenha muitos irmãos solteiros aqui que querem casar. Esse é o ano que você vai conhecer sua corte, em nome de Jesus. Também é importante também essa reunião aqui, você falar, você dar sua opinião, para que outras pessoas também te vejam. Vai que teu corte está aqui. Vai que teu corte está te ouvindo. Amém? Então fale também coisas aqui na reunião, abra seu coração, abra sua câmera, se arrume. Amém? Se arrume, né? Algo que eu aprendi com o pastor Ricardo é não estar de qualquer jeito numa reunião. Por exemplo, eu não estou deitado na minha cama, não sei se tem alguém aqui deitado na cama me ouvindo, mas eu não estou deitado na minha cama fazendo a reunião. Eu não estou aqui de qualquer jeito. Eu passei até perfume para estar aqui nessa reunião com você. Né? Por quê? Porque eu valorizo você, irmão. Daí vez, pastor, mas por que o senhor está de boné? Se você já entendeu aqui o que está escrito aqui, então, esse boné tem um propósito. Amém? Então, eu estou aqui para mostrar para você que eu honro você. Então, não esteja de qualquer jeito em reuniões, esteja bem aparentado, né? Esteja
Não esteja comendo também, né? Ninguém quer ver você comendo. Mas, todavia, vai que no meio dessas reuniões que nós vamos ter durante esse ano, você encontre uma corte. Eu não sei se você sabe, acho que muitos não sabem, obviamente, mas tinha uma irmã aqui no meu prédio e ela foi numa conferência de jovens lá em Goiânia e um rapaz olhou para ela e ele foi inteligente. Sabe o que ele fez? Ele pegou e viu no crachá dela o nome dela. E ele pesquisou no Instagram. E ele é líder de um trabalho de jovens de alguma igreja de Santa Catarina. Sabe o que aconteceu? Ele pegou contato, falou comigo, me procurou, perguntou se poderia falar com a irmã. Falei que sim, que era uma grande bênção. Hoje, eles estão casados. E aonde eles se encontraram no primeiro momento? Numa conferência. Vai que seu corte esteja aqui. Vai que você encontre seu corte numa reunião dessa. Amém? Então aproveita, irmãos, aproveita. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essas reuniões, como eu já falei, vai ser um mês sim, um mês não. Então, a cada 2 meses nós faremos uma reunião como essa. E eu quero contar com você. Hoje nós batemos aí o pico de 134 pessoas, estamos com 127 agora. Vamos aumentar, porque só de célula temos mais de 250 células de jovens e adolescentes. Então eu quero convidar você a você estar nas próximas e também desafiar os outros a também estarem com vocês. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos já estão mostrando já a galera aí, né? Aí anda... Amém, irmãos? Se você tem alguma dúvida, tem alguém que quer falar alguma coisa, é importante, mano. Depois dessa, você vai ficar calado aí. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Os representantes também querem acrescentar algo ou falar alguma coisa que eu esqueci. Os irmãos podem falar. Tem alguém, irmãos? Ninguém? Rômulo, Leandro, Rudinei. Tô aqui, glórias. Aleluia. Eu quero falar algo aqui. Não joguem bola com o pastor William. Porque... Por quê? Porque eu coloquei o Rômulo no bolso, irmãos. Deixei o Rômulo aqui, ó. Inclusive, ô Rômulo, deixa eu tirar você daqui, ó. Ele quebra demais. Ele quebra demais. Ô, Rômulo, quer chorar, manda áudio, irmão, que não é hora de você chorar aqui, não. É só você acrescentar. O Leandro sabe, o Leandro sabe. Ô, Rômulo, vai dormir, mano. Vai dormir que você já passou a tua conta, já. Aleluia. Ai, Jesus amado. Glória a Deus. Fala aí, pastor Dinei. Deixa eu falar aqui, quero encorajar os irmãos a estar mobilizando a galera para a gente ir para a nossa conferência em setembro. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Aqui em Guaratuba a gente já está bem organizado, já fechamos nosso ônibus aqui com 56 pessoas. Uau, parabéns. Então, só quero encorajar os irmãos a não perder esse ambiente, porque é nessas conferências onde nosso coração é despertado para esse mover, e a gente precisa entender que nós, né, independente de estarmos separados por cidades, nós precisamos estar no mesmo espírito dos radicais livres. Então, a gente não pode olhar para Goiânia, né, e falar assim, nossa, é só ir lá em Jerusalém que está o mover. Não, o mover está na nossa cidade também. Mas a gente precisa estar o mesmo espírito, o mesmo coração, e para isso a gente precisa valorizar o ambiente da conferência, valorizar estar lá. Então, você está aí me ouvindo, mobiliza aí, faz um fervo, né, para que você possa levar o máximo de irmãos aí da sua célula, da sua igreja. Tenho certeza que os irmãos que participarem, eles vão voltar incendiados e vão abalar as estruturas aí de cada cidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio nisso, pastor Rudinei. Vai ser assim. Alguém mais quer acrescentar? É para acrescentar, irmão. Não vai ficar uma besteira. Amém? Glória a Deus. Alguém vai? Fala aí, Leandro. Dá sua perspectiva aí, Leandro Moraes. Meus amados,
Boa noite, graça e paz, né? Boa Para mim é noite. sempre um privilégio participar dessa reunião com vocês. Eu me alegro muito. E nós estamos com um desafio aqui, né? Grande. Hoje o nosso ônibus cancelou a minha... Eu mandei mensagem para ele hoje. É aquele coisa de sempre lá. O Edilson me deixou na mão. Mas eu vou conseguir outro ônibus melhor. Ainda bem que foi agora, não foi daí, né? Foi um livramento, foi um livramento. Mas vai dar boa, vai dar boa. Eu creio sempre, né, que o Senhor tem algo melhor para nós. Nós vamos estar lá, né, em 44, no mínimo 44 jovens estaremos lá presente. Vai ser uma grande conferência, vai ser um legado, né, o legacy. Vai ser um tempo precioso para nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a todos e foi um privilégio estar com vocês mais uma vez. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, irmãos, é isso aí, vai ser uma grande bênção, Deus vai marcar a sua vida e principalmente o seu chamado, amém? Como o pastor Rudinei muito bem falou ali, nós somos uma só visão, nós temos um só trabalho, diferente aqui tem Vinha CFA, Vinha, né, Viva, Vinha Paraná, nós somos um só estado, nós estamos com um só propósito, que é deixar um legado para as demais gerações, amém, irmãos? Muito obrigado por esse momento. Quero que orar pela sua vida e assim encerrar nossa reunião. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por tudo aquilo que o Senhor falou aqui para nós. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque nós alinhamos os nossos corações e eu creio, Deus, que tem grandes coisas vindo em nossas direções. Senhor, é o momento do next level em nossas vidas. É o momento de coisas novas, é o momento de próximo nível. Senhor, eu creio que as nossas reuniões terão novos níveis de unção, de poder, de glória. Declaro sobre a vida de cada líder, as células terão ainda mais a unção e a glória do Senhor. Declaro que não serão reuniões que são no automático, que são reuniões apagadas, mas são reuniões cheias do Espírito Santo. E assim eu declaro sobre os encontros de cada rede de jovens, encontros cheios, encontros, ó Deus, cheios de adolescentes, e principalmente cheios de salvações em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar sobre cada líder, que os seus corações estarão ainda mais incendiados para deixar o legado aos seus próximos filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz. Valeu, pastor Romulo! Amém. Alô, jogador!
Passar para o indígena.